Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Deus, liberte-me. Apresse em meu socorro, Senhor. Fique envergonhado e derrotado os que buscam a minha vida. Recue sejam confundidos os que desejam meu sofrimento. Recue por causa das suas derrotas, o que me diz bem feito, muito bem feito. Exulte e se alegre contigo todos os que te buscam, o que ama a tua salvação. Diga sempre, Deus é grande. Quanto a mim, sou pobre e indigente. Apressa-te, Deus, em meu socorro. Tu és meu auxílio e salvação. Senhor, não te demore. Senhor, não te demore. Nós corremos atrás de uma porção de coisa. Entre essas coisas, há três que as pessoas correm muito atrás. Fama, popularidade e poder. E eu penso, por que a gente corre atrás disso? Se eu não preciso de poder, porque eu pertenço a Jesus e o poder é dele. Então eu não preciso de poder. E o dia que eu precisar, eu recorro a ele. Senhor, eu estou precisando, mas eu mesmo quero poder, nem fama, nem popularidade. Por quê? Essas três coisas não levam a gente a lugar nenhum. No Evangelho de São Mateus, no capítulo 7, tem um versículo que ele é bem pesado. O Senhor diz assim: não dê aos cães o que é santo e nem atire pelos porcos, porque depois eles voltam e te dilaceram. Ou seja, se você atirar uma coisa santa a um cão, ele come, enche a barriga, mas o dia que for necessário ele te morde. Se você atirar um colar de pérola preciosa no chiqueiro de porco, os porcos vão fuçar aquilo e eles não sabem que valor que tem. Então pega, não faça isso. E às vezes é o que mais a gente faz. Então, eu aprendi uma coisa: amizade, parentesco, isso é muito bom quando a gente está bem. E isso é muito ruim quando a gente está meio fracassado. Mas o Senhor nos prepara, diz, olha, não se preocupa, porque às vezes nós estamos cercados de amigos, mas o Senhor precisa afastar esses amigos da gente, porque quando você se propõe a ser uma nova criatura, ninguém vai entender o que você está fazendo. Só você que fez esse compromisso, e a gente vai passar por uma opção de coisa. Primeiro, a mortificação. E quando nós escutamos a palavra morte, todo mundo treme. Diz, não, eu não quero morrer. Mas para ser uma nova criatura, a gente tem que passar por esse processo de mortificação. Então Deus, o próprio Deus afasta os amigos e alguns parentes justamente para isso, para que possa fazer melhor, possa fazer coisa melhor na nossa vida e nos preparar para outros momentos. O que a gente faz agora ele pode não servir para nada, mas para frente ele serve muito. Depois do domingo de Ramos, Jesus entrou triunfante em Jerusalém, mas durante a noite ele não ficava em Jerusalém. Ele e os apóstolos iam para Betânia. Eles posavam na casa de Marta e Lázaro. E no outro dia eles voltavam para a cidade. E aí um dia eles vinham voltando e o Senhor teve fome. E eu ao lado tinha uma figueira cheia de folha. Mas não era tempo de produção de figo.
Mas estava cheia de folha, isso quer dizer que tem. Então ele chamou os apóstolos e foi até lá. Jesus sabia bem o que era. Quando chegou lá, disse que não acharam nenhum fruto. Jesus olhou para a figueira e falou que nunca mais ninguém coma fruto de ti. No outro dia estavam eles de volta, os apóstolos olharam e a figueira estava seca. Eles falaram: Senhor, mas o que é, como que pode ser tão rápido? Jesus diz: olha, se você tiver fé do tamanho de uma semente de mostarda e mandar esse monte, diga para ele, atira-se no mar, e ele vai se jogar no mar. Mas vocês precisam ter fé. E não é muita, é do tamanho de uma semente de mostarda, né? Mas o que é que essa figueira... Então Jesus amaldiçoou a figueira. Mas por que aquela figueira já tinha enganado muita gente? Mas a figueira é uma árvore, ela não tem pecado. É que o maligno costumava se esconder nela para enganar as pessoas que passavam na estrada. E o que é que faz uma pessoa com fome, que chega perto de alguma coisa de comer, que chega lá não tem? A primeira coisa que ele faz é espraguejar. Mas não resolve nada. Jesus fez o contrário. Ele maldiçoou aquela figueira para que ela nunca mais enganasse ninguém. Então isso acontece hoje com a gente e com pessoas que faz esse tipo de coisa. A princípio é muito bonito, muito aconchegante, é muito popular. Como eu não gosto de popularidade, não me preocupo muito com isso. Mas as pessoas gostam, né? Eu não tenho nada contra quem gosta. Eu não quero poder, fama e popularidade, eu não quero para mim, porque não vai servir para nada, não vai acrescentar nada na minha vida. Quem vai acrescentar alguma coisa na minha vida é o Senhor. Então esse sim é confiável, e nos momentos que eu estou bastante desanimado, ele me conforta. Então eu lembro de São Paulo, diz: tudo posso naquele que me conforta. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Porque tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Nós hoje, até um tempo ninguém falava, usava muito essa palavra, mas hoje para todo lado que você se vira, as pessoas usando: eu tenho livre-arbítrio. Eu também. Só que eu fui batizado no 8º dia. Eu cresci sem uma educação religiosa. Eu fui começar a entender. Eu ia na igreja, mas não entendia muito. Fui começar a conhecer o que é uma igreja por dentro e quem é Jesus através de um amigo, que nesse amigo era um amigo que Deus já tem. E ali eu comecei a conhecer. Mas aprendi que algumas coisas podem ser bom para muitas pessoas, mas para outros não é. Para mim, fama não vai servir para nada, porque chega uma altura que você perde essa fama, mas está acostumado a brilhar e agora não brilha mais. A mesma coisa acontece com a popularidade e a mesma coisa acontece com com o livre-arbítrio. Eu não tenho, acho que as pessoas devem usar o seu livre-arbítrio. Eu não uso porque o livre-arbítrio, Deus nos criou com esse livre-arbítrio. Mas ninguém é obrigado a se batizar. Eu não estou dizendo que as pessoas perderam esse livre-arbítrio porque se batizaram. Eu não faço uso do livre-arbítrio porque eu sou batizado. E quem se batizou na morte e ressurreição do Senhor. Então, se eu pertenço ao Senhor, e o batismo, quando eu fui batizado, é justamente para isso, então eu fui batizado na morte e ressurreição do Senhor. Então eu não posso usar o meu livre-arbítrio, porque se eu for usar, eu estou desfigurando
a minha própria imagem, não é de Jesus, eu estou segurando a minha imagem. Porque ninguém usa esse livre-arbítrio para fazer o bem. A maioria das pessoas que usa o livre-arbítrio é sempre para agredir as outras pessoas. Então, e agredir as pessoas não é bom. Algumas vezes é preciso que a gente não seja... porque as pessoas pensam que o cristão, por ser cristão, ele deve tolerar tudo que os outros fazem, aceitar tudo. Eu não aceito. Eu sou batizado, eu tenho religião, só que eu não sou submisso a ninguém. Eu sou obediente, menos submisso. Por quê? Porque já fomos batizados para não ser submisso a ninguém. Quando Paulo pregava o Evangelho, e de modo particular na comunidade dos Coríntios, tinha muito escravo. E ele fazia questão de pedir, quando os patrões eram da mesma, aceitaram o cristianismo, pedir para que libertasse os escravos, porque agora eles eram batizados e não podia mais ser escravizado. Aconteceu com Onésio. Paulo estava preso em Éfeso e Filemão era muito amigo de Paulo e na casa de Filemão formou-se uma igreja e ele tinha muita amizade com Filemão. Então Onésio fugiu de Filemão porque ele talvez tivesse castigado ele. Mas foi pego e foi preso. Só não devolveram porque estava em jurisdição diferente. Então Paulo conviveu muito com esse escravo e converteu e batizou. Após batizar Onésio, ele escreveu uma carta para Onésio e entregou a Filemão. Ele entregou uma carta a Onésio para que ele entregasse a Filemão. E na carta ele pedia para que Filemão recebesse Onésio e dizia assim: olha, não trate ele mais como escravo, porque agora ele é livre. Eu mesmo batizei e ele já foi de muita serventia para mim aqui. Então eu acredito que a nossa amizade é o suficiente para que você faça esse favor para esse seu grande amigo. O fato é que Filemão o fez. Ao receber a carta, aceitou Onésio e a partir dali ele não foi mais livre. O que é mais interessante é que Lucas escreve isso com tanta precisão que quem não sabe quem era Lucas, e ele acompanhava Paulo desde que ele começou a acompanhar, ele não saiu mais. Só que ele escreve com tamanha descrição que se você não tomar cuidado, você acha que Lucas conheceu Paulo, viu Paulo algumas vezes. Não, ele estava sempre junto com Paulo. Nós vamos encontrar também na colônia dos Filipenses, ele dizendo, né? Nós estávamos em um certo lugar e no sábado saímos do portão da cidade e encontramos umas mulheres reunidas num lugar que parecia ter água. E essas mulheres estavam tentando fazer um movimento de oração, mas não levava jeito. Mas veja só, era um grupo de mulheres, mas só uma tem nome. Lídia. Lídia não era grega. Lídia era asiática, ela estava ali como estrangeira. E aí Paulo fez uma pregação para aquelas senhoras e Lídia se converteu. E após a conversão falou assim: vamos para minha casa. Aí eles foram. Lá Paulo batizou ela e toda a sua família. E depois ela disse: se vocês me acham digna do Senhor, então eu peço que vocês fiquem na minha casa. E tudo isso Lucas narra, mas é como se ele não estivesse. Então estava Lucas, Paulo e Silas. E eles foram ficar na casa de Lídia. Uma mulher que tornou-se não a primeira evangelizadora, porque já existia Maria Madalena. Mas ela vem a seguir
e se tornou-se uma grande pregadora. Tanto se tornou que junto com Paulo ela fundou uma comunidade na Ásia Menor, chamada Tiatira, que era a cidade que pertencia a ela. E que nós só vamos tomar conhecimento dessas comunidades lendo o Apocalipse, porque Paulo já tinha sido martirizado, Pedro também, os apóstolos todos já tinham, mas São João ainda estava reanimando aquelas comunidades que Paulo fundou, que eram 7. Né? Não vai dar para eu falar o nome agora, porque eu li esse texto faz dias. Então, só vou lembrar da comunidade de Lídia, que é chamada de Tiatira, o nome da cidade. Mas a pessoa de bem, ele pode, como todo mundo, ele tem direito, ele erra de vez em quando, ele comete pecado. Mas no momento que ele comete pecado, o próprio Espírito Santo aconselha a se confessar. Por quê? Porque o sacramento da confissão não é uma invenção. É algo que os primeiros discípulos não tinham. Por mais de 3 séculos esse sacramento não existia. Então é outra história que não dá para contar aqui agora. Mas era muito difícil ser cristão, porque eles recebiam os 3 sacramentos de iniciação: batismo, crisma e eucaristia, mas a situação deles ficava de tal forma que se eles cometessem um pecado grave, eles eram expulsos da comunidade. E para voltar, era expulso, mas a comunidade ficava vigiando eles. E para voltar era uma ladainha. Eles tinham que pagar um preço muito alto, quem não tinha dinheiro tinha que pagar em serviço, e depois eles tinham que se comportar dignamente. Se tivesse vestígio dele cometer um pecado de novo, a comunidade não aceitava, porque não tinha uma direção. Como eu já falei aqui, o bispo, os presbíteros, os diáconos e o povo todos pregavam. Não se vestia diferente, era tudo igual. Ali o que havia de diferente era o serviço. Mas todos pregavam o evangelho. Só que o bispo tinha a sua função, o presbítero a sua e o diácono a sua. Qual era a função do diácono? Era recolher os alimentos que ganhavam e distribuir entre as outras pessoas. Mas ninguém se vestia diferente, ninguém tinha mais poder do que o outro. Já havia o começo do poder eclesiástico, mas eles não usavam esse poder porque eles preferiam estar junto com o povo e preferiam morrer junto com o povo, porque senão eles não se achavam dignos da salvação. Mais tarde as coisas mudou e mudou para melhor. Então hoje é diferente, a gente deve entender e aceitar que é diferente, mas o diferente é para o bem de todos, não é para o mal. Então se é para o bem de todos, então a gente tem que aceitar. Então, resumindo o que eu falei no início, uma coisa é eu obedecer, outra coisa é ser submisso. Eu obedeço a todas as autoridades autoconstituídas, seja elas eclesiásticas, seja elas civil, ou seja elas militar ou política. Não adianta nada eu achar que eu sou mais importante do que o prefeito da minha cidade. Não sou. Porque se eu fosse, eu teria sido eleito no lugar dele. Então, eu tenho que obedecer. Não adianta nada eu achar que eu sou mais importante do que o delegado. Para eu me achar mais importante do que ele, nunca vou pensar nisso. Eu vou fazer tudo e mais um pouco para um dia não precisar de estar na frente dele, sendo interrogado por alguma coisa que eu fiz, e você tem que submeter. E Jesus garante, olha, se foi um crime que você cometeu, ele garante, também está no Evangelho de São Mateus, enquanto você não pagar o último centavo, dali você não sai. Então, gente, nós temos livre-arbítrio, sim, pode usar o seu livre-arbítrio,
Só que eu faço questão de não usar, porque não me acrescenta em nada. Eu sou batizado e o que eu quero mesmo é fazer o que eu estou fazendo com uma confiança imensa em Jesus e não em mim. Eu não peço para ninguém confiar em mim. Eu sou como qualquer outra pessoa por aí que está me ouvindo, e tem outras pessoas que eles têm poder, que estão me ouvindo. Eu não tenho poder nenhum e nem quero. O que é que eu vou fazer com poder? O que é que eu vou fazer com fama? O que é que eu vou fazer com popularidade? Não acresce nada na minha vida. Eu vou sofrer mais para frente se eu conseguir. Isso é experiência. Talvez eu já tenha passado por uma coisa semelhante. Agora tem pessoa que nunca passou, então ele corre atrás. Corra, mas eu não aconselho. Corra atrás daquele que pode salvar, cuidar, fazer você cuidar do seu próprio corpo e você tem uma vida saudável e ainda salva a tua alma e o teu espírito. É isso que Jesus diz. Não tenha medo daquele que mata o corpo. Depois ele não pode fazer nada. Tenha medo daqueles que podem jogar você nas chamas do inferno. Isso o Senhor nos esclarece bem, não é? Então, a gente não tem que ter medo das pressões que vêm de fora, de pressão. Eu não tenho medo de pressão. Eu fui criado e cheguei até aqui foi sob pressão. E tem mais outra coisa, tudo que eu sei, tudo que eu faço, eu aprendi, eu só sei fazer fazendo. Eu nunca, não fiz nada que eu tivesse teoria. Eu não tive tempo de estudar. Para vocês terem uma ideia, eu só tenho o ensino básico, eu não fiz nem o fundamental. Por quê? Porque eu não tive tempo. Agora, hoje não adianta mais eu estudar. Se eu tivesse, pelo menos, o ensino médio, eu estava estudando. Mas eu não tenho. Tá. O estudo que eu tenho serve para me fazer o que eu faço. Tenham todos uma boa tarde. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que tenham uma noite abençoada. E não se esqueça, nós devemos obedecer, mas nunca ser submisso a ninguém. O que é submissão? Alguém quer pisar em cima da gente e quer que você tolere, suporte. Não, eu não suporto. Não importa o tamanho da etiqueta ou do diploma que ele tem. Não me importa. Se é para obedecer, eu obedeço, mas ser submisso, não. De jeito nenhum. Aí eu estou desfigurando o meu Senhor. Eu estou desfigurando a minha... eu estou desfigurando Jesus e eu estou desfigurando a mim também. Porque... Não, mas eu tenho que estar... Não, eu não fico baixo. Não fique. Não seja submisso. Seja obediente, isso sim. Nós temos que obedecer. Mas submisso não. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.